Desafio Relacionamentos Humanos. Se vocês por acaso estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, por favor comuniquem aí através dos comentários para que a gente possa dar seguimento. Boa noite, Camille. Boa noite, Rê. Tudo bem? Olá aí, Rejane. Boa noite para todo mundo. Então vamos lá, vamos dar seguimento. Oi, Karine, ótimo. Então todos aí estão me escutando muito bem. Ótimo. Então vamos lá, hoje nós vamos fazer o nosso 5º dia do Desafio Relacionamentos Humanos e eu tinha dito para vocês que a proposta hoje era a gente conversar sobre o relacionamento com a realidade. Sigo o esquema que eu vim fazendo com vocês desde o princípio, começo com uma frase. Na verdade hoje eu vou começar um pouco diferente, mais do que começar com uma frase, eu vou começar com uma história. Uma história que é conhecida de todos vocês e que certamente, na medida em que a gente começa a entender um pouco melhor ela, a gente vai entender o horizonte que eu quero oferecer para vocês como reflexão para esse passo, o passo de entender os relacionamentos humanos. A história que eu vou contar para vocês é a história do Ícaro, não do Ícaro de Carvalho, que é conhecido de quase todos vocês aqui, mas do Ícaro, o Ícaro da mitologia. Quem se lembra um pouquinho da história, não vou contar toda a história aqui, mas a história do Ícaro é a história... ele estava preso com o pai dele numa ilha e o pai dele, então, para sair daquela situação, ele resolve justamente criar asas, asas feitas com penas e cera. O pai dele, bastante realista, visa para ele, olha, essas asas são de cera, é melhor que você... Opa, deixa eu aproveitar a Camille aqui. Obrigado, Camille. O pai dele avisa, olha, essas asas são de cera, a gente tem que voar numa certa altura. Não pode voar nem muito baixo, não pode voar nem muito alto, porque senão a gente não vai conseguir sair dessa ilha. E o Ícaro, porém, ele não aguenta. E quando ele começa a voar, ele se dá conta de que aquilo era muito interessante. E o Ícaro, então, voa alto demais e as asas acabam derretendo com o sol e o Ícaro cai. Bom, em resumo é isso, não tem, para quem conhece um pouquinho a história, depois a gente pode ir mais um pouco, cada um de vocês depois pode procurar um pouco mais aí elementos. Eu quero ficar sobretudo com este dado aqui, tá? O pai do Ícaro é um homem que a gente poderia definir de alguma maneira como um homem realista. Por mais que ele tenha sonhado um sonho um tanto impossível, o sonho de voar, ele, na verdade, ele tem um sonho de voar, mas dentro dos limites, dentro de certos parâmetros daquilo que a realidade permite efetivamente. Ao homem, a capacidade de voar não foi dada como natural. Quando acontece, se acontece, acontece graças a uma técnica. E efetivamente foi o que o pai do Ícaro fez. Ele criou uma técnica que permitia a eles voar. Mas o Ícaro, no fim das contas, ele acaba se comportando como uma pessoa pouco realista. Ele não se relaciona com a realidade segundo tudo aquilo que a realidade efetivamente é. Dito dessa forma, a gente poderia... Eu estou ainda na frase inicial da nossa conversa, ainda não cheguei em nenhum dos nossos pontos aqui de conversa. Dito isso, a gente poderia pensar... dois problemas. Então agora vamos falar dos problemas que normalmente eu tenho encontrado quando a gente fala justamente desse relacionamento com a realidade. E a gente pode ver aí no Ícaro esse posicionamento em alguma maneira presente. Algumas das queixas que normalmente são muito recorrentes quando a gente está falando do relacionamento com a realidade é justamente a queixa segundo a qual a realidade não aparece como uma queixa, veja bem, na verdade aparece como um problema, mais do que como uma queixa, aparece como um problema efetivamente, que normalmente a gente acaba reconhecendo, que é justamente um certo posicionamento diante do real, no qual é como se o real não fosse essa coisa concreta que eu tenho nas mãos. Mas o real fosse nada mais, nada menos do que aquilo que eu tenho na cabeça. Uma certa imagem que eu tenho, uma certa ideia que eu carrego. E a gente acaba, quando assume um posicionamento assim, a gente acaba conferindo realidade maior ao pensamento do que à concretude dos fatos, à evidência dos fatos, aos acontecimentos propriamente ditos. E esse é um erro certamente muito grave.
Mas não é o único erro. Há outro erro que também é muito frequente, esse talvez menos frequente na clínica, mas aparece também com algumas nuances, que é a ideia segundo a qual o real, na verdade, não existe. O que existe de fato, né, se existe alguma coisa, é só o que rola aqui dentro. Veja que isso diferencia, entre a primeira coisa que eu acabei de escrever e essa segunda, há uma grande diferença. Porque a primeira posição, que a gente poderia chamar de uma posição idealista, é a posição segundo a qual o real é aquilo que eu conheço do real. Então vamos imaginar uma situação. Essa caneta está aqui, né? E na medida em que eu conheço essa caneta, o idealista diria, ela é real. Mas suponhamos que nenhum de nós conhecesse essa caneta. Suponhamos que nenhum de nós soubesse o que é uma caneta. O idealista diria, canetas não existem. Elas só existem na medida em que elas se tornam uma ideia que eu tenho. A segunda posição é a posição do cético. É a posição segundo a qual ele até vê a caneta, mas ele se pergunta, será que essa caneta existe mesmo fora de mim? Será que ela é só o que eu estou pensando acerca dela? Essa é a posição do cético. Na relação com a realidade, a gente acaba assumindo uma dessas duas posições, sobretudo quando a gente está num relacionamento errado com a realidade, um relacionamento imaturo com o real. Um relacionamento que vocês podem perceber pelo simples relato que eu fiz aqui, um relacionamento que tem as características todas do quê? De um não estar diante do real efetivamente, mas estar, na verdade, circunscrito a mim mesmo, observando apenas o que rola aqui dentro da minha cabeça. O Ícaro, aquele Ícaro ali, né, do filho de Dédalo, é nada mais, nada menos do que um homem que, em alguma medida, ele não se relaciona com o real, mas ele se relaciona pura e simplesmente com tudo que rola dentro dele. Puxa, é bonito o céu, deixa eu chegar mais perto. Isso aqui interessa mais do que a realidade do fato de que as asas que eu tenho são asas de cera com penas. E aí acontece a tragédia que aconteceu. Cada vez que a gente... E aí o problema que eu quero trazer para vocês é justamente esse. Cada vez que a gente abandona a relação com o real, a gente acaba caindo numa tragédia. Cada vez que a gente abre mão do real em nome de uma ideia que eu tenho na minha cabeça, eu acabo correndo um risco enorme de cair dentro de uma tragédia. Cada vez que eu nego a realidade, e digo que a realidade é nada mais, nada menos do que uma sensação que eu estou experimentando, eu acabo escorregando numa tragédia. E cada um de vocês que estão aqui hoje, agora, neste momento são 210 pessoas, cada um de vocês que estão aqui agora deve ter uma lista bastante ampla, né, de situações nas quais escorregou em uma das duas posições. E isso aqui a gente precisa aprender a evitar. A relação nossa com o real, desculpa, deve ser uma relação que não pode escorregar para um lado ou para outro. Deve ser uma relação que, em alguma medida, se volta para a realidade. Tudo bem? E a gente não pode, portanto, escorregar no erro de Ícaro. A gente tem que fazer uma outra coisa. Eu vou terminar nossa live falando do Ícaro, de um outro Ícaro, que vocês vão entender muito bem onde eu quero chegar aqui, quando a gente está falando de relação com o real. Então agora vamos passar aos pontos. Os 4 pontos que eu sempre faço com vocês. O primeiro ponto, uma premissa, e depois 3 desenvolvimentos aqui, entre os quais, entre os quais vai aparecer para vocês aqui algumas ferramentas para que vocês possam ser capazes de avaliar adequadamente como é a forma como eu estou me relacionando com o real e o que isso aqui pode estar representando para mim. Tá bom? Deixa eu só desligar o ar-condicionado, que pode ser ele que está ressecando aqui. Então vamos lá, premissa fundamental para nós, anotem essa premissa, muito importante, é a seguinte. A realidade, que é algo que não está aqui dentro, a realidade é o que nos circunda, a realidade sempre nos chama, sempre nos provoca, sempre nos solicita de alguma maneira. Essa é a premissa. Guardem isso aqui. As coisas que acontecem ao nosso redor, a vida, os eventos, os relacionamentos,
tudo o que acontece na realidade, realidade não é outra coisa do que uma provocação a este mundo interno que a gente normalmente carrega e confere a ele uma primazia maior do que devia. A realidade, portanto, tudo o que nos acontece, encontros que a gente faz, nós falamos sobre encontro ontem, alguns dias atrás, eventos que nos acontecem, situações com as quais a gente tem que se haver por conta de problemas que se nos impõem, tudo isso são solicitações do real, tudo isso são provocações do real, tudo isso são chamados do real. E aí, se o real nos chama, nos provoca, nos solicita, isso nos impõe, portanto, justamente o quê? Se alguém nos chama, se alguém nos provoca, se alguém nos solicita, qual é o passo que a gente tem que dar? Primeiro ponto da nossa conversa, depois da premissa, é justamente o seguinte: se o real me solicita, se o real me provoca, eu sou chamado a responder a essa provocação. Ele solicita a minha pessoa, ele provoca a minha pessoa. Os eventos acontecem para mim, os encontros acontecem para mim e são solicitações, portanto, para a minha pessoa. Solicitações que eu respondo e só respondo adequadamente, primeiro ponto fundamental, na medida em que eu sou capaz de ler adequadamente dentro daquela provocação. Então, premissa é: a realidade me provoca. Primeiro ponto, eu preciso responder a essa provocação. E para eu responder a essa provocação, eu não posso fazer isso como uma reação ao real. Então, vamos pensar um exemplo bobo aqui, mas só para a gente poder avançar no caminho, né? Estou no metrô e alguém pisa no meu pé. Provocação do real. O que a gente poderia pensar então? Vou responder ao real, alguém pisou no meu pé, eu mando ele as favas. Não, você está reagindo. A forma adequada de responder não é por via de uma reação. Respostas não são reativas. Respostas têm um caráter completamente diferente. Respostas têm um caráter de leitura dentro da provocação. Eu preciso olhar para a provocação e ler dentro da provocação. A expressão ler dentro significa, poderia ser traduzida, na verdade, por uma palavra muito simples: inteligência. Inteligência não é outra coisa do que isso. Inteligência vem da junção de intus, que significa dentro, e legere, que significa ler. Uma pessoa é inteligente porque ela lê dentro das coisas, ela lê dentro da realidade, ela lê as entrelinhas da realidade, ela lê aquilo que não está manifesto evidentemente, mas que, em alguma medida, está dito, está escondido ali e eu tenho que voltar o meu olhar para isso. Eu só vou responder, portanto, adequadamente à provocação do real se eu for capaz de ler dentro da circunstância que se me apresentou. Se eu for capaz de parar diante da circunstância e não ficar preso à exuberância dos eventos que vem na minha frente. Mas eu procuro ler o que está escondido ali dentro. Eu fico procurando descobrir o que está sendo dito ali. Qual é a natureza real daquela provocação? Qual é o significado profundo daquela provocação? O que, de verdade, aquela provocação significa? Então, o primeiro ponto, ele tem essas passagens. Eu respondo às provocações que o real me faz, não por via de reações, mas por via efetivamente de respostas, respostas que têm sempre o caráter de uma inteligência do real. Se eu quero responder adequadamente, eu preciso inteligir a provocação. Pessoal, isso vale para tudo. Alguém me faz uma pergunta, desculpa, alguém me faz uma pergunta, e se eu não entendo a pergunta, o que vai acontecer? Eu não vou responder adequadamente. Eu só vou conseguir responder adequadamente se eu entendo a pergunta que me foi feita. E eu não entendo a pergunta que me foi feita somando palavra 1 com palavra 2, com palavra 3, com palavra 4. Eu entendo o que a pergunta significa, qual é a pergunta efetivamente, quando eu vejo o conjunto inteiro daquelas frases, que é uma coisa
totalmente diferente da mera somatória de palavras. O significado, essa é a palavra que nos interessa, a inteligência é aquilo que vai em busca do significado das coisas, é justamente a coisa mais importante para que eu seja capaz de responder adequadamente ao real. Até aqui todo mundo está comigo, estão dizendo que está travando a live os coraçõezinhos. Eu acho que não trava não, viu pessoal? Como são poucos os que estão se queixando disso, eu vou seguindo, tá bom? Então, premissa já falamos, o primeiro ponto já falamos. Agora, eu vou completar esse primeiro ponto com um detalhezinho que me faltou aqui, que é importantíssimo. Então, ainda vou falar do primeiro ponto, tá bom? É o seguinte, se a inteligência é a capacidade de ler dentro, eu pergunto para vocês, vocês acham que será mais inteligente uma pessoa com um QI alto ou uma pessoa com uma capacidade de observação? Quem é mais inteligente? Quem tem um QI 120 ou quem tem disponibilidade para observar? Quem tem atenção? Quem lê as entrelinhas? Essa aqui é a questão que para mim é a mais importante. Por quê? Pessoas que somos todos dotados de razão, somos todos dotados de capacidade de experiência do real. A capacidade de inteligir o real não é definida pela capacidade de cognição. Ela é definida pela capacidade de usar adequadamente estes dois recursos, quais sejam razão e experiência. Talvez na ordem certa é experiência e razão. Porque a experiência é um recurso que a gente já tem, todo mundo que está aqui tem, seja que tenha estudado até o doutorado, seja que não tenha estudo nenhum. A experiência todo mundo que está aqui tem. Que é o que é a experiência? É a capacidade da gente estar diante das circunstâncias e estar na circunstância. E perceber que eu estou lançado naquela circunstância. E perceber que aquela circunstância me provoca. Ou seja, a experiência é a capacidade, guardem isso, a capacidade de surpreender o real. Eu diria até mais, é a capacidade de me surpreender dentro do real. Isso é experiência. Razão é o elemento que eu uso na sequência disso, logo depois que eu me surpreendo dentro do real. A razão é aquilo que me permite compreender o real segundo uma lógica de totalidade. A razão é o instrumento que eu tenho, e que não é a minha cabeça, na verdade, mas é o instrumento que eu tenho de, quando eu estou lançado na realidade e surpreendo-me dentro da realidade, a razão é aquilo que me permite olhar para aquilo tudo que está acontecendo e compreender, ou seja, colocar dentro de um certo limite, um limite que me permite entender do que se trata. Compreender, no fundo, é encontrar uma certa ratio, ou seja, encontrar uma proporção adequada. A razão é nada mais, nada menos do que isso. É estar surpreendido nas coisas e colocar as coisas todas encaixadas dentro de algum tipo de proporcionalidade. Proporcionalidade que me permite um domínio, digamos assim, da realidade. Mas a razão, ela quer mais dados. Ela não fica circunscrita a pequenas coisas, não. Ela quer muitos dados. Ela quer, na verdade, todos os dados. Então, dito tudo isso, eu estou falando no primeiro ponto ainda, resposta que eu dou, uma resposta que eu dou porque eu tenho uma inteligência, e uma inteligência que não é definida por um QI elevado, mas mera e simplesmente por uma capacidade de ler dentro das provocações que o real me faz. Ler dentro das provocações que o real me faz é nada mais, nada menos do que surpreender-se dentro do real e entender o máximo possível os fatores todos que estão envolvidos naquela realidade que está me provocando. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. O que acontece quando a gente responde? O que acontece quando a gente é capaz, portanto, de aplicar essa razão, aplicar essa experiência, aplicar, portanto, essa capacidade de ler dentro, de inteligência? Acontece que
uma pessoa que está diante do real e ouve a provocação do real é uma pessoa que inevitavelmente vai se dar conta de que, estando no real e tentando responder ao real, tentando responder às provocações da realidade, ele precisa, em alguma medida, de um critério para entender se a leitura que ele está fazendo está correta ou não está correta. Porque se ele não consegue verificar se a leitura que ele faz está correta, qual é o risco? Que ele responde inadequadamente. Tudo bem? Então, eu preciso saber, será que eu entendi? Vamos pensar aqui numa conversa entre duas pessoas. Será que eu entendi o que esse cara falou? Será que eu entendi qual é a dúvida dele? Se eu não sei dizer se eu entendi ou não entendi, eu vou, inevitavelmente, cessar o diálogo. Eu estou vendo aqui, ó, a Jéssica está dizendo, está difícil de entender. Maravilha. Então, se está difícil de entender, significa que eu preciso mostrar, né? Não sei se está difícil de entender porque está travando, ou se está difícil de entender porque ainda não pegou o eixo da questão. Como é que eu vou entender, Jéssica, direito? Eu não vou entender direito porque eu entendo as palavras que o Dr. Pacheco está falando. Eu vou entender direito na hora que eu começar a pegar essas coisas todas e colocar essas coisas todas dentro de algum critério que me permite avaliar. Isso que o Dr. Pacheco está falando se parece com o que eu já vivi, em termos de experiência. Isso que o Dr. Pacheco está falando faz algum sentido? Isso que o Dr. Pacheco está falando tem alguma lógica interna? Isso que o Dr. Pacheco está falando se parece, em alguma medida, com alguma teoria que eu já conheço? Estes são recursos que a gente acaba utilizando na hora de tentar entender. Então vamos lá, Jéssica, nós vamos descomplicar isso aqui sem muita dificuldade. Se tiver difícil ainda, nós vamos sanar esses problemas todos. Mas é muito simples o que eu estou dizendo, pessoal. É de verdade muito simples. Pensa, vamos sair dessa coisa um pouco teórica e abstrata e vamos entrar na realidade. Vamos entrar numa experiência real. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa circunstância qualquer. Saio de carro para ir encontrar um amigo e no meio do caminho o pneu do carro estoura. Realidade se impondo para mim, a realidade me provocando, a realidade me convocando, a realidade me solicitando. O que eu vou fazer? Eu preciso responder a isso. O real me solicita, eu preciso responder a isso. Pneu do carro estourou, eu ia visitar meu amigo, o que eu vou fazer? Eu tenho algumas alternativas. Uma alternativa que eu tenho é ficar pé da vida, chutar o carro e dizer, não vou mais na casa do meu amigo. Isso se chama reação. Não saiu conforme o meu planejado, não saiu conforme o que estava na minha cabeça, eu chuto o balde e vou fazer uma outra coisa. Eu posso fazer uma outra coisa diferente. Real me solicitou, vou responder ao real. Como? Inteligência. O que a inteligência vai pedir? Surpreender-se naquela situação significa o quê? Estou num carro com pneu furado indo para a casa do meu amigo. O que eu vou fazer? Razão te impõe o quê? Atenção à totalidade dos fatores, Jéssica. Então eu vou começar a ver tudo que eu tenho nas minhas mãos. Será que eu tenho step? Vamos lá ver. Tenho step. Beleza. Tenho macaco? Ixi, não tenho macaco. Então já não dá mais. Eu tenho macaco, mas meu step está furado. Percebe? A razão vai fazendo isso. Ela vai olhando a totalidade dos fatores. Opa, peraí, onde foi que o meu pneu estourou? Tem algum lugar aqui que pode me ajudar? Tem um telefone? Eu tenho um telefone, meu telefone está com bateria. Quer dizer, a razão vai começar a colher todos os fatores da provocação do real a fim de fazer o quê? Encontrar uma solução. Mas por que eu faço isso tudo? Jéssica, eu espero que até esse ponto você tenha resolvido. A Amanda está dizendo que chuta o carro e xinga um pouco, depois respira fundo e vai tentar resolver o problema. Perfeito. É melhor que a gente evite chutar o carro e já comece a tentar resolver o problema o mais rapidamente possível. Usar a inteligência é isso. Usar a experiência e a razão é exatamente isso. O real faz isso com a gente o tempo inteiro. Tudo bem, Jéssica? Espero que neste ponto a coisa tenha ficado mais clara. Esta resposta
que eu vou começar a dar, e esse é o segundo ponto, eu quero chegar nesse ponto, eu gastei mais tempo agora por causa preocupado com a incompreensão da Jéssica. Este ponto 2, ele vai dizer pra gente o seguinte: por que que eu então, como que eu então, naquela circunstância lá, com o pneu furado indo para a casa do meu amigo, por que que eu, naquela circunstância, vou resolver este problema? O que que vai me fazer mover a minha experiência e a minha razão para resolver este problema? Pergunto a vocês, numa circunstância como essa que vocês tenham enfrentado, que vocês por acaso possam ter enfrentado, o que os leva a mover-se no sentido de dar uma solução para aquele problema, dar uma resposta para aquela solicitação, para aquela provocação? E aí eu pergunto para vocês, é ou não é verdade que, num caso como esse, vamos pegar esse caso aqui simples, num caso como esse, eu vou me mover se e somente se o encontro com o meu amigo for mais importante do que o fato de o pneu do carro ter furado e ter estragado em termos o meu plano. O encontro com o meu amigo, ele é mais importante do que isso, sim ou não? Quer dizer, é isso que me interessa. Eu fiquei, inclusive, bravo, foi porque o furo do pneu, em alguma medida, impediu algo que era para mim muito desejável. E eu tenho que, então, diante deste algo desejável, eu preciso dar uma resposta. O ponto 2 significa nada mais, nada menos do que cada vez que eu me valho da minha experiência, cada vez que eu me valho da minha razão, eu faço isso tendo como uma espécie de plano de fundo, uma espécie de dado fundamental, uma espécie de dado elementar, algo que move a gente para tudo. Eu estou definindo para vocês, estou falando para vocês de algo que eu falei ao longo das últimas 5 lives e que eu quero que vocês comecem a guardar isso aqui. Essa é certamente uma experiência que vocês têm que acusar em vocês, perceber em vocês. Essa experiência se chama experiência elementar. O que é a tal da experiência elementar? E que eu poderia traduzir de uma outra forma muito mais simples, talvez, e que não torna complexa a nossa conversa. É nada mais, nada menos do que aquilo elementar. Não foi você quem inventou, não foi a sociedade quem impôs para você, não foi o teu pai nem tua mãe que inculcaram isso em você, não foi o teu professor na escola que fez uma lavagem cerebral em você. Isso é elementar, é fundante, é nuclear. É próprio do ser pessoa carregar isso a que a gente dá o nome de experiência elementar. A experiência elementar, o que é, pessoal? É urgência na vida de bem, belo e verdadeiro. Tudo com letra maiúscula. O bem com letra maiúscula, o belo com letra maiúscula, o verdadeiro com letra maiúscula. Ou seja, o bem último, o belo último, o verdadeiro último. Aquela coisa que eu não posso viver sem ela. Aquela coisa que é absolutamente imprescindível para que eu dê qualquer passo na minha vida. Olha só, pessoal, que coisa legal. Volto um passinho para trás só para amarrar com vocês isso aqui que é muito, muito importante. No relacionamento com o real, eu vou ler o real adequadamente, ao invés de mera e simplesmente reagir ao real, quando eu começar a descobrir, acusar em mim uma urgência. A urgência de que a vida tenha sentido, de que aquela porcaria daquele evento, que foi o pneu furado, tenha algum sentido. Cada circunstância precisa estar, em alguma medida, vinculada estreitamente ao bem último que eu desejo, ao belo que eu desejo, ao verdadeiro que eu desejo. Quando a gente faz isso, pessoal, a nossa relação com o real é toda uma outra coisa. Porque quando eu começo a fazer isso, eu me dou conta que eu preciso abrir mão do que rola aqui dentro da minha cabeça
e, na verdade, pura e simplesmente contemplar, observar a realidade com um determinado óculos especial, digamos assim, que é com o olhar da sede de sentido. Leio uma frasezinha aqui para vocês, que eu acho que ela resume muito bem tudo isso que nós estamos falando aqui. É algo que eu já falei com vocês em outras ocasiões, mas que interessa muito que vocês tenham ela bem viva. É uma frase curtinha, de um médico francês chamado Alexis Carrel, que diz o seguinte: olha que coisa impressionante. Na enervante comodidade da vida moderna, o conjunto de regras que dá consistência à vida se reduziu a mingau. A maior parte dos esforços que o mundo cósmico impunha desapareceu. E com eles desapareceu também todo o esforço criativo da personalidade. A fronteira entre o bem e o mal se desvaneceu. A divisão reina em toda parte. Agora anotem isto. Pouca observação e muito raciocínio conduzem ao erro. Muita observação e pouco raciocínio conduzem à verdade. Por que eu quis ler isso para vocês? Por quê, pessoal? Renan se perdeu aqui, ele disse. Por quê? Quando a gente está fazendo uso desse feixe de exigências, desse núcleo, dessa experiência elementar, quando a gente está na relação com as coisas, querendo que as coisas façam sentido, a gente é chamado, a gente é convocado a abrir mão de tudo que a gente pensa sobre o real. O idealista pensa só as coisas sobre o real. Abre mão, portanto, de uma posição idealista na vida e passa a colocar em jogo, colocar em cena, uma capacidade refinada, digamos assim, de observação. Eu começo a observar mais e melhor o real. O que a Jéssica disse aqui, que você ganhou o dia? Deixa eu ver. Ok. Perfeito. Depois vocês olham aí para cima. Então, tudo bem até aqui, pessoal? Esse segundo ponto da nossa conversa diz respeito a isso aqui. Eu preciso, na verdade, empregar no meu olhar sobre a realidade a capacidade que eu tenho de estar no real em busca de sentido, com sede de sentido, com sede de bom, de belo, de verdadeiro. E isso aqui faz com que eu abra os olhos. E isso aqui faz com que eu, em alguma medida, a palavra que o Carrel usou é fantástica. Isso aqui faz com que eu seja uma personalidade. Estamos falando disso desde o primeiro dia, pessoal. Desde o primeiro dia eu tenho dito para vocês, querem de verdade amadurecer na vida, ou seja, querem ser personalidades consistentes na vida, aprendam a se relacionar de maneira adequada. Ok? Tudo bem? Qual é o teste? E aí agora vamos passar para o nosso terceiro e último ponto da nossa conversa. Qual é o teste? O teste é muito simples. Se o que está em jogo é justamente que eu seja capaz de responder mais do que reagir, de observar mais do que pensar, se o que está em jogo é a capacidade, portanto, de empregar a minha razão e a minha experiência, valendo-me deste critério fundamental, nuclear, elementar, que é a sede de sentido, o que vai acontecer com a gente é que, neste momento, vai nascer na gente uma disponibilidade de justamente viver o real e viver o real com intensidade. Pensa comigo isso, na verdade. Se o que eu quero na vida é que a vida faça sentido, se o que eu quero na circunstância é que aquela circunstância tenha algum sentido, e eu sei que, portanto, cabe a mim olhar e responder adequadamente, acontece naturalmente, naturalmente entre aspas, evidentemente, acontece, e este é o teste, que eu então me disponho a viver o real com uma intensidade totalmente nova, ao invés de simplesmente deixar o real me levar, né? Naquele esquema mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, justamente o contrário, eu me
empenho com cada circunstância. Eu me torno protagonista de cada circunstância. Cada circunstância que se apresenta para mim é uma provocação para mim, é uma necessidade de resposta minha e, portanto, eu me empenho. Repetir para ficar claro isso para vocês. O teste, portanto, é: estou disponível a viver o real? Eu estou disponível a estar profundamente envolvido com a circunstância que o real me trouxe? Primeiro teste. Segundo teste, que é consequência desse primeiro. Se eu estou disponível, o que vai acontecer comigo, pessoal? Eu estarei diante do real com uma posição de quem quer entender o real. De quem quer, portanto, encontrar uma resposta dentro daquela circunstância. Eu estarei, portanto, a palavra é esta, disposto a fazer uma pergunta para aquela experiência que me foi colocada como provocação. Normalmente, a gente não faz isto. Normalmente, o que a gente faz? Toda a nossa mentalidade qual que é? Real provoca, eu respondo ao real com o quê? Projetos que eu tenho na minha cabeça. Ideias que eu tenho aqui na minha cabeça. Raciocínios prévios montados dentro da minha cabeça. A gente foi educado assim a vida inteira, na escola, inclusive. E eu estou dizendo para vocês, o teste que vai permitir eu entender se eu estou ou não estou preparado para viver um relacionamento adequado com o real é justamente que eu esteja disposto a estar diante das provocações, me perguntando sobre o significado daquelas circunstâncias. Me perguntando o que tem de bem ali, o que tem de belo ali, o que tem de verdadeiro nessa circunstância. Porque é tudo que eu quero. O bem, o belo e o verdadeiro. Se eu estou com uma pergunta na ponta da língua, ao invés de estar com uma resposta prontinha, eu inevitavelmente estarei disponível para viver um relacionamento adequado com o real. Sabe qual vai ser a consequência disso? E é o ponto final da nossa conversa. A consequência disso é que o real vai se tornar lugar de encontro com o mistério da vida. O real não vai ser mais mera e simplesmente as coisas concretonas com as quais a gente lida. O real vai ser lugar de comunicação do mistério. O real vai ser o lugar de comunicação do sentido. O real vai ser o lugar de comunicação do bem, do belo e do verdadeiro. E isso aqui, pessoal, é absolutamente impagável. Digam-me a verdade, se isso não é uma coisa que é muito, muito, muito desejável. É algo que, certamente, quando a gente começa a perceber, nascendo na gente, eu digo para vocês, quando a gente começar a perceber, nascendo na gente, essa urgência de que a vida tenha um sentido, e isso não tem nada a ver com sentimentalismo, não tem nada a ver com sentir um arrepio na espinha numa determinada circunstância, mas tem que ver com encontrar uma resposta totalizante para o anseio que eu tenho de sentido. Quando a gente começar a perceber isso, pessoal, a gente finalmente se erguerá como personalidade madura diante das circunstâncias todas do real. É isso mesmo, Carol. É absolutamente libertador uma coisa como essa. Tudo bem, pessoal? Fizemos os pontos todos. Resumo em 1 segundo. Premissa: a realidade me chama, a realidade me provoca. Eu preciso responder para o ponto 1. E respondo não com uma reação, mas com uma resposta inteligente e, portanto, empregando a minha razão e minha experiência. Essa razão e essa experiência, ponto 2, elas são exatamente alguma coisa que permite a gente trazer à tona de forma mais evidente o anseio que a gente carrega na nossa estrutura de pessoa, anseio de bem, belo e verdadeiro, anseio de sentido. E isso aqui significa que a gente, ponto 3 e último, significa que a gente começa a se relacionar com o real
com uma disponibilidade totalmente nova, uma disponibilidade que é marcada pela capacidade de fazer pergunta e, portanto, marcada pela possibilidade de encontrar o mistério da vida, o mistério da minha vida, o mistério do ser, o mistério eterno do meu ser, o mistério eterno do ser das coisas. É um relacionamento absolutamente libertador com o real. Um pneu furado de um carro não é mais só o pneu furado de um carro. É o pneu furado de um carro que me pede, me solicita alguma coisa. Povo, exercício 6. Para vocês fazerem de hoje para amanhã. Vou pedir para vocês começarem, e essa vai ser uma tarefa talvez exigente, digamos assim. Vou pedir para vocês começarem no dia de hoje, entre as 21h41 do dia 2 de novembro e as 21 horas de amanhã, que vocês prestem atenção nas circunstâncias todas que a vida vai impondo para vocês ao longo do dia. Desde, sei lá, estou com vontade de assistir a um filme, a louça que está na pia para lavar, a fralda do meu filho que eu tenho que trocar, um relatório que eu tenho que terminar para entregar na segunda-feira. Cada circunstância do real, eu vou pedir para vocês olharem para cada circunstância do real e antes de entrar dentro do enfrentamento daquela circunstância, que vocês parem antes e se perguntem, tá lá, o que neste momento esta realidade me provoca como necessidade, entendido? Falo necessidade aqui naquele jeito que eu falava ontem para vocês, como alguma coisa que tem que ver com uma realização plena da minha pessoa, com uma necessidade de sentido. Como é que eu posso enfrentar essa realidade de forma inteira, protagonista, sem me deixar reagir pelas coisas? Para um minuto diante de cada circunstância, pessoal. Não é pedido nada além disso. É pedido apenas que você pare diante do real e olhe para o real. Observe o real. Observe-se no real. Surpreenda-se dentro do real. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Quero assistir a um filme com a minha esposa e os meus filhos, mas a louça está na pia para lavar. A realidade está gritando para mim. Tem duas coisas aqui competindo. Tem o meu desejo e tem a pia, né, na cozinha para lavar. O que eu vou fazer? Como é que eu respondo a isso? Para diante dessas circunstâncias e procura uma resposta para essa pergunta, mas uma resposta que tenha aquele caráter de inteligência que eu acabei de dizer para vocês. De surpreender-se nessa circunstância e do colher a totalidade dos fatores. E estar lançado intensamente naquela circunstância. Respondendo, portanto, àquela circunstância em toda a sua concretude, em todo o seu conjunto de fatores. Combinado, pessoal? Exercício que é para dar dor de cabeça, exercício empenhativo, que é um exercício de consciência. Vocês vão ter que parar diante do real e se surpreender no real, conscientemente. Ok? Povo, amanhã, excepcionalmente, a nossa live não vai acontecer às 21 horas, a live vai acontecer às 19h30, eu vou estar no aeroporto em Brasília. Se eu fizesse às 21 horas, o avião cairia, porque eu vou estar dentro do avião às 21 horas, então não consigo fazer para vocês a live às 21 horas. Então eu vou fazer às 19h30, lá no aeroporto de Brasília. A gente vai conversar de lá para poder entender um outro relacionamento muito importante, o relacionamento comigo mesmo, o relacionamento que eu estabeleço comigo mesmo. A gente se vê amanhã às 19h30, vocês vão receber o e-mail, todos aqueles que se inscreveram vão receber o e-mail em casa com os avisos todos, só para lembrar vocês que será às 19h30, eu vou colocar aqui um countdown, igual eu tenho feito todos os dias, para que vocês também sejam lembrados aí amanhã, tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês hoje, fui um pouco mais longe do que eu queria. Eu tinha tentado manter a meta de 30 minutos, mas não deu certo hoje. Mas eu queria deixar o mais claro possível. Espero que a Jéssica tenha entendido tudo e outros tantos dos que estão aqui. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos vocês. Espero vocês amanhã aqui para a gente conversar sobre relacionamento consigo mesmo. Fiquem com Deus, pessoal.